Meus amigos, pelo Brasil afora, nós sabemos o drama que vive o caminhoneiro, que vive a família do caminhoneiro, que vive aí o transportador, aquele que inclusive acaba assumindo uma série de responsabilidades, muitos nem tanto, mas a grande maioria, uma responsabilidade muito grande pela vida do seu funcionário, pelo patrimônio da empresa, caminhão, tudo isso com relação ao roubo de cargas que aumenta assustadoramente pelo Brasil afora. No dia de hoje, nesta segunda-feira, um protesto sendo realizado por caminhoneiros com relação aí ao roubo de cargas. No Mercado São Sebastião, que é o maior praticamente aqui do Rio de Janeiro, esta manifestação, esse protesto contra o roubo de cargas. A vida dos caminhoneiros esse ano, nesse ano, 3 já foram mortos pelos marginais, nas BRs, na Avenida Brasil e por aí afora. Para se ter uma ideia, isso expande pelo Brasil, mas no Rio de Janeiro, só este ano foram mais de 1.000. Ano passado, foram 4.000 e poucos. Este ano já tem mais de 1.000. De janeiro até março, final de abril, início de abril. É inadmissível a situação que vem acontecendo com relação aos caminhoneiros. Lamentavelmente, embora a polícia tenha agido, não podemos dizer que a polícia não age, mas é uma realidade, a polícia tem agido, principalmente na Avenida Brasil, mas não está dando conta. É o furgão, é o caminhãozinho, é a carreta, é o bitrem e por aí afora. E a vida desse pessoal. O Brasil hoje, minha gente amiga, hoje no sentido figurado, já há muitos anos, muitas décadas, o Brasil vive em função da rodovia. O Brasil, ele abandonou o transporte ferroviário de cargas e para fazer com que o transporte rodoviário tomasse conta das cargas, dos alimentos e por aí afora. Isso cresceu o olho da marginalidade. Eu sei que não se faz um policial, não se faz um esquema policial na mesma velocidade que aparece a marginalidade, que é uma erva daninha. Mas alguma coisa tem que ser feito, um planejamento entre todos os segmentos de segurança de um Estado. Porque é inadmissível que o cidadão saia da sua casa, pegue o volante de um caminhão, vem trazer o combustível, vem trazer aí o alimento e acaba perdendo a sua vida. Por um bando de vagabundo, tá certo? Um bando de marginais que estão fazendo terror nas BRs que dão acesso principalmente ao Rio de Janeiro e na Avenida Brasil, a mais movimentada que existe. Alguma coisa, senhores governadores, senhores prefeitos, as autoridades municipais, estaduais e federais, tem que ser feito. E hoje, a pergunta é: quantos mais precisam morrer para haver segurança nas estradas que dão acesso à cidade maravilhosa, ao estado do Rio de Janeiro e vários outros estados pelo Brasil afora? Isso nós estamos acompanhando diuturnamente. É apenas um lembrete. Meu caro amigo Paulo César, para finalizar o papo, claro, segunda-feira, dia de futebol, dia de resultados. Nós estivemos com você no jogo do Vasco da Gama ontem, revendo, a bronca de muita gente, revendo o lance do jogador Pedro Raul. E, lamentavelmente, foi um ponto nefasto da equipe do Vasco da Gama. O resultado, eu disse ontem no comentário, que seria errado, na minha visão, dizer que o Santos não merecia vencer. Mereceu, porque a única grande chance que teve, fez. O Vasco, quantas chances teve? Várias. Ah, mas o Pedro normalmente não recebe bola. Ontem, ele recebeu um monte, vários cruzamentos e não conseguiu acertar nenhum. Nada, nem domínio de bola, estava mal. E o Barbieri manteve até o final, embora tivesse jogadores aí da base para a posição que pudesse render muito mais do que o Pedro. Mas revendo várias vezes depois do jogo o lance, eu acredito, tá certo? Eu disse que a você, Paulo, que na minha visão não teria sido a penalidade máxima, mas revendo todo o lance, eu já passo a ter uma dúvida gigantesca, porque o Pedro foi tocado antes dele jogar o corpo para cima do zagueiro da equipe do Santos. De qualquer forma, nos outros lances, na minha visão, revendo, não aconteceram as penalidades máximas, mas em cima do Pedro,
em cima do Pedro, a grande dúvida foi essa. Mas, de qualquer maneira, não apaga o resultado. O Vasco teve territorialmente, durante boa parte do jogo, teve o domínio, mas esse domínio, pela incompetência dos jogadores da frente e pela falta de uma criatividade no meio-campo, não conseguiu redundar em gol, ficou numa situação muito complicada na tabela de classificação. O Botafogo perdeu a invencibilidade, tá certo? E a equipe do Flamengo, que venceu aí o Bahia num jogo meio agitado, aquele lance do Gabigol, os baianos estão reclamando até hoje, tá certo? Mas, de qualquer maneira, deu um salto grande na tabela. A grande realidade é que, eu citei ontem o fato, tem que haver uma reformulação no futebol brasileiro, porque jogador de futebol não é máquina. Tem bem bom tratamento, come do bom e do melhor, tem uma vida totalmente diferente do trabalhador braçal, mas ele também é um ser humano. O calendário do futebol brasileiro, envolvendo uma série de interesses financeiros, está acabando com todo o lado físico dos jogadores. Só vocês verem por aí. Vamos ver. Se começar a citar, né, Paulo César, eu vou ficar aqui no seu programa inteiro. Os problemas físicos em função do desgaste que vem acontecendo. E pode ter sido isso que aconteceu também com o lado do Botafogo, quando perdeu para a equipe do Goiás. De qualquer forma, o sindicato dos jogadores, a própria CBF, os clubes, tem que haver uma modificação nesse calendário para evitar o que vem acontecendo, desgaste e contusões em cima de contusões dos jogadores dos nossos clubes.